Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Médiuns nesse momento tão abençoado de toda quinta-feira, que é o Evangelho no Lar. Antes da gente começar o estudo, eu peço para você, se você puder, pausa o vídeo, aí senta numa cadeira aí, se acomoda, busca acalmar sua mente, faça umas respirações profundas, respirações conscientes, respirando pelo nariz, soltando pela boca, até você perceber que a sua mente se acalmou, que você entende, já está mais sereno, não está aquele turbilhão que é a mente pensando. E depois, faz uma oração para Deus. Faz uma oração pedindo para que Deus ajude para que esse momento do Evangelho no Ar seja o mais edificante possível, para que você tire o melhor proveito possível desse vídeo. Eu já fiz aqui tudo isso antes de iniciar o vídeo. Já fiz a minha oração. Antes disso, fiz uma meditação brevezinha de 1 minuto, nem isso, mas só para acalmar o turbilhão, para que tudo isso ajude a gente se conectar com os nossos irmãos e irmãs da luz que estão aqui conosco. Feito isso, pode dar play no vídeo de novo e vamos continuar o nosso estudo. Na semana passada, a gente parou na questão 284, né? Que é aqui esse subcapítulo aqui. A gente está no capítulo das evocações. Finalizamos o subcapítulo que a gente estava vendo antes. Agora a gente vai começar evocação de pessoas vivas. Na semana passada a gente viu a questão dos animais, né? Evocação dos animais também, além de finalizar o outro, né? Então vamos aqui, evocação de pessoas vivas. 37. A encarnação do espírito é um obstáculo absoluto à sua evolução? Não, mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito desprender-se neste momento. O espírito encarnado vem tanto mais facilmente quanto o mundo onde se encontra seja de uma ordem mais elevada. Porque os corpos aí são menos materiais. Pera aí. Ah, tá. Desculpa, gente, eu parei aqui um pouco, eu tava relendo. Eu pensei, não, peraí, mas aí eu percebi que eu interpretei errado a pergunta, né? Então, a encarnação dificulta a evocação do espírito, né? Não, né? Desde que ele esteja em vigília, né? O espírito encarnado vem tanto mais facilmente quanto o mundo onde se encontra seja de uma ordem mais elevada, porque os corpos aí são menos materiais, né? Então, esse conhecimento aqui nós já sabemos, né? Mas é interessante que aqui a gente vem da onde que surge esse conhecimento, né? Do Espírito Verdade nos ensinando, que nesse momento que eu gravo o vídeo e você está assistindo esse vídeo, nós estamos em vigília, nosso espírito está preso dentro do corpo físico, né? No momento que a gente vai dormir, no momento que a gente vai fazer uma projeção astral, para quem consegue fazer projeção astral e tem essa mediunidade aberta, né? Aí o seu espírito vai desprender do corpo físico. E aí é o que o Espírito Verdade vai nos ensinar. Então, mundos mais evoluídos, que têm corpos mais sutis, isso vai ser mais fácil de acontecer do que mundos onde o corpo material é mais denso, né? Então, às vezes é muito mais fácil a gente fazer uma evocação de um espírito que está encarnado no momento que ele está dormindo em vigília na Terra do que, sei lá, num outro planeta que tem uma matéria mais densa ainda do que essa nossa aqui, né? Então, aí lá talvez vai ser mais difícil. E planetas que têm a matéria mais sutil, isso vai ficar ainda mais fácil, né? E vai fazer total sentido, né? E de novo, para não pensar de por que Deus fez isso, imagina se ele não fizesse. Imagina se a gente tivesse aqui, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, estou estudando aqui no Evangelho no Lar junto com vocês, e aí daqui a pouco a gente escuta alguém evocando, ô Christian, pô, eu queria conversar contigo, vem aqui trazer uma mensagem. Não, imagina o caos que não ia ser, né? A gente ia ficar escutando, né? Somente pessoas famosas, né? Porque a gente não tem, às vezes, um controle mental para lidar com as nossas questões. Imagine
questões externas nos invadindo o tempo inteiro. Isso acontece, mas aí a gente está recebendo influências do plano espiritual, né? Onde ainda vai passar pelo nosso duplo, vai ser absorvido pelo nosso corpo físico, nossa mente física, e aí ser processado e tal. Agora imagine se isso fosse muito mais fácil, essa comunicação, né? A gente ia ficar meio maluco, né? Então Deus, na sua sabedoria, fez assim, que seja na parte espiritual. Questão 38. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, uma vez que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo pode também, nestes momentos de liberdade, apresentar-se sem ser evocado. Isso depende de sua simpatia pelas pessoas com as quais se comunica. Sim. Que também mais uma questão que vai fazer todo sentido, né? Pode, obviamente, se chamar uma pessoa que está viva, desde que ele esteja em liberdade, como ele vai comentar ali, e às vezes você não precisa nem evocar, né? Às vezes é uma questão de afinidade, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, nesse momento do Evangelho no Lar, a nossa equipe espiritual está aqui trabalhando e estudando junto com a gente, né? A oração que nós vamos fazer no encerramento, por sinal, até lá no início do vídeo esqueci, fico agora aqui a recomendação, se você quiser, e eu sugiro, separa um copo de água, um copo de chá, deixa aí perto da sua TV, do seu celular, porque quando finalizar o Evangelho no Lar, fazer a oração de encerramento, e os nossos irmãos da luz vão fazer a fluidificação e magnetização deste líquido, né? Para a gente gerir e nos fazer bem. Mas então existem espíritos que são afins a nós, né? Então às vezes a gente não vai chamá-lo, não precisa vir porque nós chamamos, ele vem justamente por afinidade, né? Então vai fazer total sentido isso, né? E ele vai deixar aqui uma referência, ó, da questão número 116, a história do homem da tabaqueira, né? E se quiser, pesquisa aí para ver mais. Eu lembro disso daqui, quando estava fazendo a leitura dessa pergunta, principalmente da resposta, me veio na mente, eu lembrei de um dom mediúnico que Chico Xavier tinha. Eu lembro muito desse caso conhecido, de que adentra numa reunião que ele está tendo no centro espírita, um bêbado, e aí tem confusão, e ele está fazendo algazarra, e está atrapalhando os trabalhos. E as pessoas ali começam a ficar incomodadas, tudo isso falam para Chico. Fala, Chico, tu tem que tirar esse bêbado daqui, ele está incomodando, ele está atrapalhando. Chico fala, não, tá tranquilo, tem? Vai dar tudo certo, ele já vai ser retirado. E aí, no centro da cidade, um policial é abordado por Chico Xavier e fala assim, olha, você tem como você ir lá no meu centro, que tem uma pessoa que está incomodando lá para retirar o bêbado, está fazendo confusão e tal. E aí ele chega lá, quando ele chega, ele fala assim, não, eu vou embora sozinho. E o que acontece? Quando ele chega, policial de carro, ele chega e fala assim, mas como assim, Chico, tu tá aqui? Aí as pessoas falam, não, mas o Chico não saiu daqui. Ele fala assim, não, mas eu vi, ele foi lá me chamar na praça da cidade central, por isso que eu vim aqui. Né? Lembrando que a gente não tinha essa época de ter celular, telefone, todo tipo de coisa. Né? O telefone tudo era muito mais difícil do que é hoje, né? Telefone fixo e tal. Não era uma coisa mega acessível, né? E eu também não sei se no centro espírita ele tinha um telefone, tá? Tem N coisas aí que eu não sei da história completa. Mas você vê, é um dom mediúnico de Chico. Lembrando que Chico Xavier é um espírito mais evoluído do que nós. Mesmo encarnado, olha a missão lindíssima que ele fez, que já demonstra que ele está um passo, ou muitos passos além de nós, que estamos ainda nessa caminhada evolutiva, e ele teve essa questão de conseguir se materializar lá, né? Como funciona essa materialização? Eu não sei, entende? Mas aconteceu, entende? Então, os relatos históricos, né? Então é interessante. Então a gente tem aqui a questão de, para nós, no nosso evolutivo, é quando a gente se desprende do espírito, né? Ali, tu vê, é diferente. Pode ser que tenha sido um outro espírito? Pode. Quem sabe, né? E se transfigurou como Chico Xavier, né? A gente sabe, a gente já estudou isso aqui, que o espírito no corpo espiritual, isso é trivialzaço, né? Mas por um motivo, Deus permitiu que não só se materializasse o espírito, como se materializasse
a forma do Chico, né? E falando português e tudo mais, né? Também não sei, mas estou só comentando. 39. Agora me lembrei também. A gente tem, antes de fazer 39, a gente tem relatos de Jesus, enquanto ele estava, né, na sua encarnação como Jesus, de ele estar também fazendo trabalhos no Japão, né? E se eu não me engano também na Índia, né? Então você vê, ele estava vivo, toda a região de Jerusalém, de Galiléia, de tudo ali, fazendo a sua missão, mas também em outros lugares, pessoas fazendo um trabalho muito parecido, né, da mensagem de Jesus, né? E aí a espiritualidade comenta que era o quê? Era Jesus em dois locais ao mesmo tempo. Claro que aí nós estamos falando de um espírito muito mais evoluído do Chico, né? Nosso grande mestre Jesus. Mas aí tu vê, o que eu quero comentar aqui é que, talvez dependendo do nível evolutivo, existem outras coisas mais avançadas que para o nosso nível aqui a gente ainda não alcança, né? Agora vamos para a questão 39. Em qual estado está o corpo da pessoa cujo espírito se evoca? Dorme ou dormita. É então que o espírito está livre. Entende? O corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Não. O espírito é forçado a reentrar nele. Se neste momento conversa convosco, deixa-vos e frequentemente disso vos diz o motivo. Bem, e aí de novo, né? Aqui muito interessante ver, de novo, esse conhecimento a gente já sabe, mas lá em 1800 foi importantíssimo que visse isso para justamente a gente aprender isso, né? Então você vê, faz total sentido que você esteja tá dormindo, para o corpo físico descansar e tu conseguir desacoplar. Muito interessante a segunda pergunta dentro da questão 39, onde Kardec vai dizer, pô, e aí? O corpo físico pode habitar sem o espírito? Né? Ele pode viver, ele pode acordar, pode sair tocando a vida dele? E você vê que o Espírito de Verdade fala assim, não. E faz total sentido que seja assim, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, pessoas que são sonâmbulas, por que acontece o sonambulismo? Pelo olhar espiritual, tá? Eu não sou um psiquiatra aqui para dizer a questão psicológica, química, às vezes do próprio cérebro. Mas a questão espiritual são pessoas que, isso não necessariamente às vezes a vida inteira, às vezes por um tempo, elas desacoplam do corpo físico, mas ainda tem uma certa ligação com o corpo físico. Então, quando o espírito está andando, zanzando para lá e para cá, o corpo está reagindo também. Não significa que a pessoa pulou no plano espiritual, o corpo físico vai pular aqui. Não, não é isso. Mas o corpo vai recebendo um certo estímulo de, pô, vou levantar, vou fazer não sei o quê, né? E então isso nos mostra que existe sim uma ligação corpo físico e corpo espiritual. E também nós sabemos de casos de pessoas que têm o seu duplo etérico sequestrados, às vezes principalmente em questão de, por exemplo, estar numa UTI, e elas não acordam, né? Então é aquela coisa da pessoa ficar em coma 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu lembro até uma notícia que eu vi, acho que ano passado, que tinha alguém lá, acho que na Arábia Saudita, ali na região do Oriente Médio, se eu não me engano tinha um príncipe, um desses caras muito rico, que estava, se não me engano, 10 anos em coma numa UTI, entende? De novo, eu não sei no detalhe aquilo ali, mas o que parece muito isso? O sequestro do duplo etérico, né? Então o que vai acontecer? Sem o duplo, o espírito não vai conseguir acoplar no corpo, o corpo vai ficar parado. Porque o corpo físico, a gente viu esse estudo, não que não no Evangelho no Lar, mas nós vimos esse estudo no Livro dos Espíritos, tá? Que eu ainda não trouxe esse estudo aqui para nós, né? No canal. Mas no Livro dos Espíritos, a gente sabe que corpo físico sem espírito não é nada. Por quê? Porque na verdade nós não somos este corpo físico. A gente está nele aqui. Da mesma maneira que eu estou usando essa roupa, eu não sou essa roupa. Eu estou usando ela neste momento, por um motivo, por um propósito. Mas eu não sou ela. Entende? E ela é uma ferramenta para me ajudar na evolução. Né? Só que da mesma maneira a gente tem a roupa física aqui, que no meu caso é uma camiseta, mas nós temos a roupa física, que é essa carne, osso, sangue. Mas nós não somos isso. Né? Então, partindo desse pressuposto de que nós não somos a nossa roupa, vai fazer total sentido que a roupa sozinha não vai fazer nada, né? A minha roupa tá no armário, ela não vai andar, não vai falar, não vai comer, não vai tossir, não vai espirrar, não vai abrir o olho,
não vai fazer nada, ela vai ficar só parada lá inerte, porque ela está num estado inerte ainda de evolução, né? Aqueles átomos estão ali numa configuração inerte, né? Eles não fizeram toda uma ligação para se tornar algo biológico, né? E aí depois, num certo momento, habitar um corpo físico, uma forma biológica física humana, né? Mas bem interessante essa questão 39 aqui. Questão 40. Como o espírito ausente do corpo é advertido da necessidade de sua presença? Boa pergunta, hein? O espírito de um corpo vivo dele não está jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, a ele se prende por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando isto é necessário. Este laço não se rompe senão com a morte. Esse laço que ele está falando aqui, antes de ter uma nota aqui de Kardec para nós, mas só para já deixar registrado, é o quê? É o fio de prata. É um fio fluídico que liga o nosso espírito, nosso perispírito, ao nosso corpo físico, né? Vamos ver a nota de Kardec para nós. Nota. Este laço fluídico, com frequência, tem sido percebido por médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Certos espíritos disseram que é por isso que reconhece os que pertencem ainda ao mundo corporal. Eu faço essa leitura e aí não tem como eu vou ficar devendo para vocês aqui, mas tem um livro de Robson Pinheiro, de tantos livros maravilhosos que ele escreveu junto com Ângelo Inácio, o pai Benedito Aruanda, não vou lembrar agora, o pai João também, mas tem um livro de Robson que vai mostrar justamente essa questão, que vai ter uma visita numa região umbralina e lá se vê claramente o cordão de prata. Tanto que as pessoas ali sabiam que aquele espírito estava encarnado em vigília por conta do cordão de prata, né? Então, isso que a gente acabou de estudar já está se trazido na literatura atual por conta disso, né? Inclusive, dependendo de alguns trabalhos que são feitos no plano espiritual, às vezes não podem ser feitos por espíritos encarnados justamente pelo cordão de prata. Porque os espíritos que vão estar ali trevosos, por exemplo, vão identificar que aquele espírito é um espírito encarnado e aí esse espírito pode estar mais suscetível a alguma coisa, né? Em contrapartida, existem outros trabalhos no plano espiritual que são feitos por um espírito encarnado. Por quê? Porque o espírito encarnado, por exemplo, tem um ectoplasma dentro do seu duplo, né? Então é muito comum, a gente tem vários livros, tanto que não vou nem conseguir citar um específico, que nos ensina justamente isso, de pessoas encarnadas que se deslocam junto com a espiritualidade maior, a, por exemplo, regiões umbralinas para resgate, e aí você fala assim, tá, mas o que você vai fazer? Qual é a tua missão? Ficar aqui. Você pensa, não, peraí, mas teu corpo está em vigília, dormindo lá. Você vem aqui no umbral com espíritos de luz, só para ficar aqui parado? Porque eu estou doando ectoplasma. Então você vê, ele está ajudando em todo aquele processo de resgate, mas ele está encarnado com a função do ectoplasma, né? Ele não vai ativamente fazer alguma coisa. Não que ele não possa, obviamente que ele pode, né? Mas existe isso. E aí, só corroborando um pouco de uma experiência pessoal sobre esse tema, não sei se você que está me assistindo já passou por isso, eu já passei por isso algumas vezes, de às vezes acordar mais brusco e justamente sentir como se meu espírito tivesse sido puxado, arrancado com uma força enorme e entrado no meu corpo com tudo, assim, né? É justamente essa uma coisa, é o ter esse puxar de volta, né? Que aí tem isso. Então, é uma questão de que, claro que é uma questão empírica, né? E até uma questão anedótica, né? Porque é uma experiência minha pessoal, que não necessariamente reflete um fato, mas eu posso corroborar porque já tive a experiência de algumas vezes, não foi nenhuma, nem duas, mas eu não tenho a questão de habilidade de desdobramento consciente, né?
nem de projeção astral na hora de dormir, eu não tenho essa mediunidade aberta. Eu só lembro das minhas andanças pelo plano espiritual quando a espiritualidade permite, mas já tive várias vezes essa questão de sentir o espírito voltando e acoplando no corpo físico, aí você acorda, né? Puf, né? Inclusive, também já li sobre de que a psicologia, a psiquiatria, na psicologia, na verdade, que vai estudar o comportamento de sonhos, existe até um campo de estudo na psicologia sobre isso, porque os sonhos às vezes mostram muita coisa que está escondida no inconsciente e tal, mas eles dizem que, por exemplo, é muito frequente você às vezes ter aquele sonho que você está caindo, e aí a psicologia vai ter uma resposta para isso. Ah, é porque você está com medo. Eu não vou saber aqui no detalhe, não vou chutar aqui. Mas, pelo olhar espiritual, já vi várias vezes essa informação, esse conhecimento, de que às vezes muitas pessoas têm esse sonho de que está caindo, né? É justamente a maneira como o corpo físico interpretou o retorno do seu espírito ao corpo físico. Então, o seu espírito está zanzando em algum lugar, ele é puxado, e aí tua mente física assimilou aquilo como se você estivesse caindo, mas na verdade você não está caindo, você está sendo puxado de volta para o corpo, né? Entende? Questão 41. Que ocorreria se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse ferido mortalmente? O espírito seria advertido e reentraria antes que a morte fosse consumada. Aí Kardec vai perguntar de novo, da mesma questão, ele vai fazer uma nova pergunta. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que este, retornando, não pudesse reentrar? Não. Isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Uma nova pergunta. Mas se o golpe é dado subitamente de improviso, o espírito seria prevenido antes que o golpe mortal fosse dado. Nota. O espírito de um vivo, interrogado sobre este fato, respondeu, abre aspas, se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, isso seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Fecha aspas. Cara, que interessante essa questão 41, hein? Tá aí um conhecimento que eu não tinha, né? E uma excelente pergunta de Kardec, né? Porque se eu tô dormindo, morre meu corpo físico, o que acontece com o espírito, né? Ele simplesmente vai sentir o cordão de prata foi cortado e vai continuar onde ele tá? Ou ele vai retornar e ver o corpo físico sendo morto, né? E aí eu confesso que quando eu estava fazendo a leitura, eu fiquei pensando, por exemplo, eu tô passeando no plano espiritual. Aí aqui cai o teto na minha cabeça e morre, mata meu corpo físico. Para que eu retornaria ao corpo físico para ter a experiência do desencarne? Por que só não corta lá e eu fico lá no plano espiritual? Só um mentor, um trabalhador, vai dizer, cortaram teu fio de prata. Hein? Capaz, eu desencarnei, né? Mas olha que interessante. Conforme as perguntas foram sendo feitas, né? E aí vai fazer sentido, porque se fosse assim, se fosse essa lei divina que rege essa ligação alma e corpo, ia ter um espírito mega triste, um cara que está passando um processo depressivo complicado, então ele já tem companhias complicadas, pelo fato da tristeza, do desespero, da mágoa, de tudo isso, lembrando que ele tem a ajuda da luz, mas vamos dizer que ele está mega, nossa, profundaço. E aí o que acontece? Ele, quando às vezes desencarna, pode uma região umbralina que está vibrando na frequência que ele está vibrando, né? E aí chega lá, os espíritos trevosos que lá habitam, vai, pof, corta o fio de prata dele. Pô, suicídio. Aí como é que ia fazer? Né? E quantos de nós ao longo da vida já não passamos vários momentos difíceis? Né? Infelizmente, estamos num mundo que é muito difícil de estar encarnado, principalmente nesse momento de transição planetária. Né? E no passado talvez fosse pior ainda. Né? No futuro, graças a Deus, vai ser bem melhor, né? O mundo regenerado, o mundo de todos. Mas por enquanto, é difícil estar aqui encarnado, não é fácil. Nós vamos ter, ao longo da nossa vida, infelizmente, vários momentos de tristeza, de dificuldades, né? Então, e aí, o que aconteceria? Ia ter, imagina, as trevas iam pintar e bordar em desencarnar a galera, né? Então você vê, não é permitido.
Agora, aí eu fico aqui mais jogando para vocês uma pergunta que eu não sei a resposta, mas só nesse nosso momento de estudo aqui, nessa troca que a gente tem. Estou eu lá no plano espiritual, né? Fiquei pensando aqui. E aí eu tô lá, sei lá, por algum motivo, passeando, fazendo alguma coisa, né? E aí vem o meu mentor e fala assim, Cris, tu tem que voltar. Aí eu falo assim, não, mas é que eu tô, sei lá, tô numa colônia ajudando as pessoas ali numa enfermaria, por exemplo. Igual acontece no nosso lar 1 lá. Daí, pegar uma coisa bem fácil aqui, bem trivial. Aí eles falam assim, não, mas é que tu vai desencarnar. Como é que será que é isso daí, né? Entende? E aí, pelo que a gente tá entendendo, compulsoriamente você vai ser transportado, né? Você vai dizer, não, eu não quero desencarnar. Vou dizer assim, ó, Deus mandou, volta, né? Mas aí, como é que será que deve ser isso? É, com certeza depende do nível evolutivo de cada um, isso é óbvio, né? Mas eu imagino que não deve ser uma coisa assim trivial. Eu imagino que você vai ficar um pouco preocupado, um pouco ansioso, né? E aí depois faço uma segunda reflexão, que eu não sei a resposta. Entendo a importância, né? A gente viu aqui da ligação alma e corpo e tal, mas fico pensando, por exemplo, será que qual que será que foi o racional de Deus de fazer essa nossa obrigatoriedade, na verdade não é nem com aspas, né? Verdade, uma obrigatoriedade mesmo, de nós passarmos pela experiência do desencarne, né? Não sei se mais para frente a gente vai ter, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, acho que não, mas não sei. Depois, ao longo do nosso estudo, não sei se mais para frente a gente vai ter essa resposta, mas só jogando a reflexão, né? Por que será que Deus pediu não, criou para nós, para que nós fôssemos forçados a ver a experiência do desencarne, né? Então, no exemplo que eu dei, aqui a minha casa cai em cima de mim, desencarnei. Vou sentir isso. Por que será, né? A gente sabe que espíritos que têm um grande merecimento, né? Eles são poupados muitas vezes de passar pelo processo de desencarne. Eles vão, obviamente, desencarnar, mas não vão sentir nada, né? Como, por exemplo, aí fica aqui a recomendação do excelente canal Espiritualidade Pedro Augusto. E eu lembro em palestra do Pedro, não vou lembrar qual espírito canalizado, ele relatar, por exemplo, de aqueles primeiros cristãos, né? Que eram jogados em Roma para ser alimentado pelos leões. E aí o que acontece? Aqueles espíritos, aquelas pessoas encarnadas, os espíritos, elas não sentiam nada. Por quê? Porque elas estavam ativamente lutando pelo evangelho. Entende? Numa época que pensa, se todo mundo fosse dizimado, matei todos os apóstolos e ninguém quis levar adiante o ensinamento de Jesus, ia se perder. Porque não teria um livro escrito, por exemplo, não teria um relato, ia se perder na história. Entende? Então, principalmente esses primeiros cristãos, eles foram muito importantes para manter essa tradição oral, lembre-se, né? Do que Jesus ensinou, do evangelho e tal. Claro, que a gente sabe que teve edições ao longo disso tudo e tal, eu não vou entrar nesse mérito. O mérito então você vê, ele estava sendo sacrificado por estar defendendo o evangelho de Jesus, né? Então a gente sabe que aí no momento que o leão ia morder lá, cortava o seu fio de prata e tal, ele não ia sentir aquela atrocidade que era um desencarne desse, né? E aí eu lembro aqui também do excelente livro Roger Bottinis Paranhos, Atlântida, são 2 volumes, que é um romance espírita que vai trazer todo o contexto de Atlântida, tanto na Era de Ouro, na Era da Luz, como na Era das Trevas, onde já teve o decaimento de Atlântida, e aí depois, né, sucessivamente, a queda do meteoro aqui na Terra, que levou ao dilúvio, né? E, e aí, queda do meteoro, não, chegada de Nibiru. Depois eu falei, pô, queda do meteoro? Não, é aproximação de Nibiru, né? É... Aí o que, que vai acontecer? Nesse livro, eles vão relatar espíritos mais evoluídos que tinham
separado crianças e levado como se fosse numa montanha, numa proteção lá, como se fosse uma outra dimensão, para justamente não serem encontrados por espíritos trevosos e tal. É uma história longa aí de gente buscando poder ainda mais. E aí chega o momento do desencarne de um grande professor ali que me fugiu o nome agora. Se eu não me engano, esse espírito que naquele momento estava com o nome, eu não vou lembrar, Rafael. Se eu não me engano, ele é a reencarnação de Hermes Trismegisto, que é o Ramatiz, né? Se eu não me engano, tá? Que ele é pai do Andrei, que eu só lembro que é o principal do livro, né? É, então, o Rafael, aí ele tá lá em cima de uma montanha, olhando, né, os momentos finais, né, daquele evento, e aí aparece um anjo para ele. Então um anjo se materializa e fala assim, ó, vambora, Rafael. Aí ele disse assim, não, mas aí eu vou morrer assim? Ele falou, sim, você não vai passar por isso. Você não precisa. Você tem merecimento, você não vai passar por isso. Então nós vamos cortar o fiozinho de prata, você vai embora. Teu coração vai parar, tu morreu e vai embora. Tu não vai passar pela questão de morrer afogado, né, por causa de quando vem a elevação do nível do mar e afunda-se, né, Atlântida. Eu tô com dúvida agora, gente. Vocês vão me perdoar, mas dentro de mim alguma coisa está apontando que eu não lembro se era um meteoro que tinha caído, que aí afunda o continente, ou se era chegada de Nibiru que faz com que movesse as placas tectônicas e aí o continente afundou. Eu estou em dúvida, então me perdoa se eu falei errado, tá? Sabe quando você fala uma palavra errada e você fica, pô, acho que essa palavra tá errada. Sabe quando você vai escrever uma palavra e é, sei lá, com C cedilha e tu bota 2 S, aí tu olha e fala assim, pô, mas tá estranho, né? Pô, sabe? Então é essa sensação que eu tô sentindo, que eu tô passando uma coisa errada. Mas não importa o motivo, tá? Qualquer coisa, se eu falei errado aqui, te esquece, né? Ou, na verdade, que minha recomendação para você é faça a leitura dessa obra, que é incrível. Eu li ela faz mais de uns 3 anos atrás, então minha memória não tá me ajudando muito nesse momento. Senão eu não teria dúvida, teria com precisão, né? Mas você vê, então existem momentos que eles estavam presos no corpo físico, mas não sentiram as coisas por outros motivos, né? Por merecimento e tal, né? Mas eu não sei porquê, né? Por que Deus fez para que seja assim. Vamos ver se mais para frente a gente aprende e descobre isso, né? Então, gente, já deu 30 minutos de vídeo, tá? A gente parou, então, na questão. Deixa eu marcar aqui. Nós estamos na questão 284, né? Na pergunta 42, que a gente vai estudar na semana que vem. Isso. Nós temos mais um subcapítulo grande aqui. Né? Vamos até a questão 57. Show de bola. Meus irmãos, então eu vou encerrar o Evangelho no Lar por aqui, tá? Vamos fazer a nossa oração de encerramento e aí concluir o Evangelho de hoje. Nós estamos conectados com a espiritualidade maior, estamos conectados com Deus, mas eu convido a você buscar novamente acalmar sua mente, aquietar, levar novamente seu pensamento a Deus, seu pensamento ao nosso Mestre Jesus, seu pensamento à espiritualidade maior que está aqui conosco. Boa noite, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina. Eu faço essa oração de encerramento do Evangelho no Lar, meu Deus. E inicio essa oração te agradecendo. Muito obrigado por todas as bênçãos e graças que tu coloca na minha vida e na vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado, meu Deus, por estar amparando a todos nós, independente da onde estão os seus filhos, se estão encarnados ou não, se estão no umbral, se estão na crosta, se estão em colônias, se estão em outros planetas, em outras dimensões, não importa. Ampara e protege e ajuda a evoluir todos os teus filhos e filhas. Muito obrigado, meu Deus, por todas as questões, por todos os pontos. Eu agradeço também, meu Deus, muito obrigado por esse momento do Evangelho no Lar.
esse momento que é tão edificante, esse momento onde eu aqui, as pessoas assistindo o vídeo, os nossos irmãos em espírito, todos nós possamos nos alimentar deste alimento espiritual, possamos expandir nossas consciências, possamos aprender cada vez mais sobre o espiritual para ajudar na nossa evolução e ajudar para que nós tomemos boas decisões. Eu peço, por favor, espiritualidade maior. Por favor, limpe meu espírito, tire qualquer forma astral negativa, forma de pensamento negativo, remova se tiver algum espírito obsessor. Também peço para que faça essa limpeza nas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Entende? Também peço, por favor, espiritualidade maior, faça uma limpeza aqui na minha casa, aqui no meu lar. Da mesma maneira, faça no lar das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Entende? Removendo também forma de pensamento negativo, espíritos obsessores. Por favor, espiritualidade maior, levantem barreiras de proteção para que nada de negativo adentre nos nossos lares, para que o meu lar aqui, para que o lar das pessoas que estão vendo esse vídeo, que os nossos lares sejam lares de amor, de união, de fraternidade, onde a gente vai conseguir viver e ter um respiro diferente de muitos locais aí no mundo que está essa loucura, essa pauleira e trânsito, estresse, briga e discussão, e na nossa casa seja um lugar de calma, de paz, de amor, onde a gente vai treinar aqui, viver o Evangelho de Jesus para poder replicar lá no mundo externo esse Evangelho que vai já estar na nossa vida, nas nossas ações. Eu também peço, por favor, minha equipe espiritual, por favor, equipe espiritual de quem está assistindo esse vídeo, nos ajude, nos conduza durante essa semana. Por favor, meu Deus, nos ajude para que a gente consiga estar o máximo possível conectado a Ti, trabalharmos o máximo possível para a nossa evolução espiritual, para a nossa reforma íntima e para que nós possamos escutar a ajuda da nossa equipe espiritual que trabalha para o nosso bem, que trabalha para nos guiar num caminho onde a nossa encarnação seja a mais proveitosa possível, a mais evolutiva possível, a mais pagadora de débitos possível. Mas, por favor, meu Deus, nos ajude para que tenhamos uma semana muito abençoada e uma semana de evolução, de aprendizados, de progresso. E eu finalizo essa oração pedindo, por favor, espiritualidade maior, fluidifica, magnetiza este líquido que está aqui na minha mesa, que está na casa das pessoas aí que elas separaram, o seu copo de água, o seu copo com chá. Estou aqui com minha xícara de chá hoje, chá de cidreira. Então, por favor, espiritualidade, fluidifique, magnetize esse líquido para que quando nós bebemos este líquido, ele nos hidrate, ele nos traga cura, nos traga limpeza, nos traga boas energias, bons fluidos para fazerem bem para nós e para quem precisamos deste essa água para os nossos pets, para os nossos familiares. Faça bem a todos que assim ingerirem. Gratidão, meu Deus, mais uma vez, Pai, Mãe, Consciência Divina, por esse Evangelho no lar. Gratidão, Mestre Sananda, por estar aqui conosco, nos ajudando, nos guiando nesse momento de estudo. Muito obrigado. Gratidão, espiritualidade, por estar aqui conosco. E gratidão a você, por estar aqui acompanhando através do vídeo, junto comigo, esse momento do estudo do Evangelho no lar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal. Lembrando que amanhã a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Nós vamos finalizar o capítulo 19. E aí, no vídeo de segunda-feira, começaremos o capítulo 20, um capítulo que vai falar especificamente sobre magia, que provavelmente vai dar várias partes de vídeo, né? Porque é bastante coisa pra gente estudar. Mas é isso daí. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela sua presença, tá? Se você puder, ajuda bastante o crescimento do canal. Por favor, curta o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilha para outras pessoas. Se tiver no celular, aparecer a opção de hypa o vídeo, porque todas essas ações que você faz, que é rápido e de graça para você e fácil para você fazer,
ajuda muito o canal a crescer e principalmente ajuda essa mensagem, esse estudo se espalhar ainda mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.